Só um minutinho que eu vou ligar a minha câmera, aquele problema, né? 852, 51, 68, 6090. Pessoal, olha só, deixa eu falar logo com vocês. Deixa eu só chegar, na verdade, que aí eu vou falando. Mas eu falei que eu ia fazer o experimento, comprei os produtos, esqueci um dos reagentes, não vai dar para eu fazer. Né? Muito esperto. Então amanhã eu vou fazer com vocês, logo no início da aula, eu vou fazer o experimento com vocês, tá? Referente ao conceito que a gente vai ver hoje, tá bom? Então eu deveria fazer agora, mas eu esqueci de comprar um reagente, que era a água oxigenada. Eu não comprei. Sem a água oxigenada, eu não consigo fazer o meu experimento. Beleza? Tá? Então amanhã fica aí a fala para vocês que já estão aqui. No início da aula eu vou já começar a aula com o experimento para ilustrar um pouquinho o que a gente vai ver hoje, tá bom? De Química 2, tá? Deixa o pessoal chegar aí que a gente começa. Deixa eu pegar o material de vocês logo. Pessoal, para quem está me acompanhando hoje, eu vi que algumas pessoas, né, eu até brinquei lá com a enquete que eu fiz de um meme lá. Eu vou postar uma sequência de informações lá para vocês sobre... Vocês já viram, né? Vocês já sabem o que é aquilo lá. Quem viu lá o meu... Estou falando de um story que eu postei lá no Instagram. É sobre titulação, tá? Aquele meme, e eu vou explicar ele hoje. Eu deixei para explicar hoje porque fica melhor. Eu estava com mais tempo, estou com um pouco de mais tempo hoje. Deixa eu pegar o material. Pessoal, para quem já está na sala, a gente vai começar aí no capítulo... No capítulo não, né? A gente vai continuar falando aí sobre cinética. Antes de eu entrar no livro 4, eu vou só passar aqui. Eu vou exibir a tela para vocês ainda, tá? Calma aí. Deixa eu abrir tudo. Aí. Eu vou só passar aqui. Peguei Química 1. Que burro. Porque divide aqui, eu esqueço sempre disso. Eu vou sempre passar aqui, ó, para perguntar. Ficou alguma dúvida em relação a esses conceitos iniciais? Eu estou falando se ficou alguma dúvida porque a cinética química ela vai ficar presente. Por exemplo, eu acabei de resolver uma questão do ano passado, com a terceira série agora, na primeira aula, que ela era uma questão de química orgânica, só que ela estava toda voltada para a cinética química. Vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu só... lista 3. Lista 3. Aqui. Essa questão aqui, ó, perceba, é uma questão, foi do ano passado da Unifesp, é uma questão de 2019, né? Perceba o seguinte, perceba que você tem uma reação orgânica, vocês vão estudar reações orgânicas. E só que as alternativas, que é uma questão discursiva, então, quem já viu aí, ó, Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, USP, Unicamp, né? Esses vestibulares mais tradicionais, eles ainda estão mantendo em alguns níveis, né, em alguns departamentos, questões discursivas. Então, se você já tem a intenção, já sabe para onde você vai, no sentido assim, eu vou tentar fazer a graduação lá em São Paulo. Verifica como está sendo o vestibular da universidade para a qual você pretende ir. E já vai se preparando para aquele modelo de vestibular. Tá? É claro que eu estou falando isso porque algumas pessoas já têm esse direcionamento, né? Eu vou para tal canto, é lá que eu quero ir. Então, quem já tem, já dá uma olhada
Como que é o processo de vestibular. Então, o que eu quero exibir com isso aqui? Só exibir para pegar o elo para o capítulo, tá? Olha lá, eles têm uma questão de química orgânica e a alternativa... Ai, que bacana, não aparece a câmera. Legal, aqui para mim aparece na minha tela de computador, mas no celular eu estou vendo que não atrapalha. Bacana. Então, olha só, justifique por que a polpa de... Aí fala que, né, que as polpas de frutas escurecem, né, se expostas ao contato com o oxigênio, aquele processo de escurecimento da polpa da fruta, né, a oxidação. Isso daí conduzido por uma enzima, né, catalisado por uma enzima chamada de polifenol oxidase, tá? Então, você tem a transformação dessa substância, chamada de catecol, tá, em quinona, que é justamente essa que deixa o escurecimento, né, que torna a polpa escura. E as justificativas, exceto a letra B, mas a letra A, que eu vou focar nela, exceto a letra B. Na letra A você tem assim, ó, por que a polpa de uma fruta que possui essa característica, né, essa substância, escurece com maior rapidez, então ele está trabalhando com cinética das reações, quando esmagada com o garfo e sob a forma de fatias? Qual o papel da enzima polifenol oxidase nesse escurecimento? Eu preciso saber de química orgânica para responder a letra A? Não preciso saber. Eu preciso saber de um detalhe. Cinética química, rapidez de uma reação. E mais especificamente, o que pode alterar, ou seja, que fatores podem alterar a cinética das reações. Lembrando que nós estamos estudando a partir de agora o conjunto de informações que trabalha com velocidade de uma reação química. Nossa, tá horrível. Distorcido. Estranho. Ou é minha visão que está embaçada? Fica embaçado para vocês? Também tá assim. Tá também embaçado, Nádia? Tá. Sei lá, parece que tá Tô- desfocado. Tomei até um susto agora. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, será que eu vou ter que procurar um médico, um oftalmologista? Misericórdia, bicho, é a idade. Então, olha só, fiquei com medo agora. Então, a gente está calculando a velocidade média das reações, tá? E ficar atento que a velocidade média ela é um parâmetro estabelecido experimentalmente, então vocês precisam estabelecer, na verdade, o áudio. Uai, não está gravando não? Não tá gravando, o áudio está travando para vocês? Não tá, pessoal, porque se tiver pode ser a minha internet, que aqui ultimamente está com a internet um pouco complicada, tá? Se tiver, me falem aí. Bom, então a cinética da reação trabalha com a velocidade. Velocidade ela sempre é um fator experimental porque ela depende da quantidade da substância e do tempo que leva para decorrer uma determinada transformação dentro daquela substância. A fórmula da velocidade média de uma reação, ela é interligada com a mesma fórmula de velocidade média que a gente estuda lá em química, em física, excetuando o fato de que a gente não tem uma distância, mas sim uma diferença de concentração entre as substâncias participantes, né? Qual é a concentração no final do intervalo que eu estou estudando e qual é a concentração inicial, né, no momento que eu inicio a minha reação para aquele intervalo, devido à diferença da concentração, né, o delta de concentração pelo delta tempo, e aí eu tenho a velocidade média de uma determinada substância em um intervalo de tempo especificado, tá? A gente viu que a velocidade média, ela, né, pode ser exibida por meio de gráficos e que a ocorrência de reações químicas, elas dependem de alguns fatores, né? Primeiro, a afinidade entre os reagentes. Segundo, que esses reagentes tenham um contato efetivo, que é a chamada teoria das colisões efetivas, tá bom? Ou seja, para que a reação, para que o produto formado na reação seja formado, né, para que o produto da reação seja formado, deixa eu melhorar a minha fala,
é necessário que ocorram choques efetivos, ou seja, as moléculas têm que se chocar em posições geométricas específicas para poder chegar à formação do produto. E o choque efetivo gera, como processo intermediário, né, como estrutura intermediária, antes da formação do produto. Então, aqui, por exemplo, você tem a molécula de BR, de HBr, chocando-se com a molécula de O2. Um choque efetivo produz a quebra, né, e a quebra e depois a consequente formação de novas ligações. Só que nesse processo, antes, né, enquanto está quebrando e formando, é um processo que acontece simultâneo. Enquanto as ligações estão sendo quebradas e outras estão sendo formadas, para que esse fenômeno aconteça, ele não vai direto, quebrou, ligou. Acontece alguma coisa no intermédio, né? Um processo intermediário. O que é isso? A formação do complexo ativado, que é onde você tem todos os átomos, né, que estão rompendo e formando as ligações unidos em uma estrutura altamente instável, por isso que é complexo ativado, porque ele é extremamente instável. Ele é o intermediário entre reagentes e produtos. Então, é aquela substância que não tem um nome, não tem uma classificação específica. O complexo ativado ele é uma substância que existe em frações de segundo, sabe? Para a reação acontecer. Então, ela fica ali como sendo aquela molécula altamente energética que vai trazer aí consigo a quebra e também a formação de novas ligações, gerando, no final do processo, o produto, evidentemente. E vimos que tudo isso depende... Nossa, eu tô caindo, eu sempre caio assim, desculpa, tá, pessoal? Para quem chegou depois, tudo isso depende da energia de ativação, ou seja, nem sempre é necessário formar o complexo ativado, tá? Ou melhor, desculpa, o complexo ativado. Nem sempre apenas os choques efetivos formam produtos, tá? O complexo ativado ele também pode ser formado por meio do fornecimento de energia. Então, se você consegue fornecer uma quantidade de energia suficiente para a reação química acontecer, muitas vezes não é necessário esse choque efetivo, porque você já forneceu uma quantidade X de energia tal qual você, a partir dela, a reação consegue acontecer. Tá? Então, há possibilidade de ocorrência de reações tanto pelas colisões efetivas, o que acaba sendo, digamos assim, melhorado, né, vamos colocar assim, pela energia de ativação, e também você pode acontecer a formação de produtos apenas por meio das energias. Então, eu posso chegar ao complexo ativado apenas absorvendo energia e não necessariamente fazendo choques efetivos. Uma coisa leva a outra, na verdade, tá? Se você for parar para pensar especificamente, uma coisa leva a outra. Mas se você pode estudar esse fenômeno com olhares distintos, é por isso que ele traz essas partes separadas. Energia de ativação, teoria das colisões efetivas. Olha, nem todos os casos são assim e nem todos os casos são dessa forma. Você pode, a partir de uma análise, né, o que eu estou analisando? A colisão, eu estou analisando a energia, então você pode, por meio de uma análise separada, visualizar a formação dos produtos, né, a ocorrência da reação, efetivamente falando. Tá? Então fique atentos a esses pontos que são os mais importantes do capítulo. Lembrando, evidentemente, o seguinte, tá? Que quando você for calcular a velocidade média, lembre-se sempre de, na hora de, aqui, ó, na divisão do tempo, você já pode até fazer direto, tá? Mas lembre-se sempre que, quando você for calcular a velocidade média da reação, porque existem assim, ó, eu posso calcular a velocidade média de consumo, a velocidade média de formação das minhas substâncias. Isso é para cada substância. Caso o exercício peça a velocidade média da reação, você escolhe a velocidade média de uma das substâncias e divide essa quantidade, essa velocidade por
pelo coeficiente estequiométrico. Eu ia falar por 2, pelo coeficiente estequiométrico, tá bom? Então, fica atento que aqui embaixo no ΔT, em muitas vezes, quando ele pedir velocidade média da reação, você terá que dividir a velocidade pelo coeficiente estequiométrico. Ou seja, se ele te pedir a velocidade média direto da reação, você já pode botar multiplicado aqui pelo coeficiente, né? Que já vai dar direto a mesma coisa, né? Fica aí a dica. Ô, Gustavo, mas tipo, eu não entendi. No Hum. caso, teria que colocar, por exemplo, se ele te der cada molécula, tipo, cada reagente separado, no caso da reação, aí tem que calcular a velocidade média de cada um e depois colocar sobre o coeficiente? Não, para você calcular a velocidade média da reação, aí depende. Ele pode te pedir assim, a velocidade média da reação é em relação a uma determinada substância, aí você tem que calcular a velocidade média daquela substância, ou ele pode simplesmente te pedir a velocidade média da reação, aí fica a critério seu. Você escolhe qual a substância você quer fazer a análise, entendeu? Pode ser tanto reagente quanto produto. Beleza? Então, quer dizer, a velocidade média, ela pode ser cobrada de duas formas, no sentido do seguinte, eu posso te pedir a velocidade média de uma substância ou a velocidade média da reação. Se eu te pedir a da reação, provavelmente eu vou te perguntar assim, qual a velocidade média da reação em relação a alguém? Aí você calcula a velocidade em relação àquela substância que eu estou te pedindo. Ou simplesmente eu posso te pedir assim, qual a velocidade média da reação? E se eu te falo isso, basicamente você só precisa escolher uma substância, seja reagente ou seja produto, e calcular a velocidade média ali, que você vai ter a velocidade média da reação de uma maneira geral. Lembrando que na velocidade média da reação, é neste momento, velocidade média da reação, que eu divido pelo coeficiente estequiométrico. Tá bom, Maria? Então depende. O exercício ele vai te Então não tem direcionar. tempo, Gustavo? Oi? Não tem tempo na equação? Tem, claro que tem. Velocidade média, sempre delta sobre delta t. Multiplica o coeficiente pelo tempo para Pelo arrumar, tempo. digamos assim. Para calcular tá. a velocidade média. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do exercício 4 que eu acho que está errado e que eu falei com vocês e acho que continua estando errado. Ele diz o seguinte, ó, use a velocidade, olha lá, olha aqui, que bacana, ó, use a velocidade média, não, quer dizer, não é essa aqui não, perdão, aqui em cima. Calcule a velocidade média da reação nos seguintes intervalos, ó, calcule a velocidade média da reação. Ele não está querendo calcular a velocidade média de uma substância. Ele quer a velocidade média de da reação. Como que a gente faz isso? Eu queria muito usar meu quadro, mas eu ainda não peguei o jeito de escrever nele. Ia facilitar em 1000 a minha vida. Intervalo de tempo, 0 a 5 minutos. Então, vamos lá. 0... Deixa eu pegar o famigerado quadro virtual chamado de Paint. Então, a gente tem a velocidade média da minha reação sendo igual... que ódio, tem uma tecla pro delta, eu não sei fazer ela. Ah, caramba. Vou botar o nome delta aqui, apesar de odiar isso, tá? O delta da concentração da substância, eu vou pegar a concentração da substância A, tá? Dividido pelo delta. Eu tenho que aprender a tecla do delta. Delta de tempo. Certo? Isso daqui é a velocidade média da minha reação em relação a A, né? A substância A. Como ele quer o intervalo de tempo de 0 a 5 minutos, então eu vou lá na minha equação e vejo. No meu exercício, 0 a 5. Então, a concentração de A em 5 é 0,5 e no início é 2. Então, a gente tem... Aqui. Lembrando que isso tudo... Eu não vou colocar aqui, mas depois eu coloco, na verdade, está tudo em módulo, tá bom, pessoal? Então, ó, a concentração de A no final é 0,5 e no início é 2.
É o intervalo de tempo que ele me deu, ó. 5 e 0. Então, eu vou calcular nesse intervalo de tempo aqui, 5 e 0. Tá? Então, o delta tempo, né, na verdade aqui, o delta tempo, ele vai ser, deixa eu fazer bonitinho aqui. O delta tempo, ele vai ser o seguinte. Depois eu vou produzir várias sketchzinhas bacanas para vocês com outro quadro. Eu estou tentando botar ali, ó, agonia. Eu fico agoniado, para mim tem que ficar tudo retinho. Desculpa, mas é toque. Então, o tempo é 5 menos 0. Olha que bacana. Só que aqui não é a velocidade média da reação ainda. É a velocidade média, no caso aí do A, como é um reagente, é a velocidade média de A. Não é da reação. Se eu quisesse já direto aqui calcular a velocidade média da reação, o que eu poderia fazer? Tem dois caminhos. Eu posso calcular a velocidade média de A, que é isso aqui que eu achei, e vai me dar um valor. Eu vou pegar esse valor, esse resultado aqui. Eu vou pegar o resultado e vou dividir pelo coeficiente estequiométrico da minha substância. Ou o que vai dar no mesmo se eu fizer isso aqui, ó. Botar um 2 aqui. Perceberam a diferença, ó? Velocidade média. Deixa eu só ajustar aqui para ficar legal. Vou botar isso para cá. Velocidade média de A. Nesse caso, quando é da substância, o gabarito ele está usando um 3 aqui embaixo, que eu não sei de onde que ele está usando 3. Tá? Então, eu estou analisando essa questão, não estou achando um... Por que você colocou o 2 ali? Hã? Porque o 2 tá aqui embaixo. Não, é porque eu vou movimentar ele. Eu vou movimentar ele agora. Ó, velocidade média de A, velocidade média da reação em relação a A. Percebeu a diferença que existe? Qual foi a diferença da velocidade média da reação para a velocidade média da substância em si? É que quando eu vou calcular o da reação, eu obrigatoriamente divido o valor da velocidade média por 2. Ou simplesmente pega e coloca um 2 logo aqui que vai dar no mesmo, né, no final das contas. Então você pode fazer esse processo. Ou pegar o resultado e dividir por 2. Depois no final. Tá? Né? Você pega o resultado. Ai, tá bom, não vou ficar perdendo tempo aí não. E divide por 2. Né? Que é o resultado daquela equação. E depois divide por 2, que aqui eu obtenho a velocidade da minha reação. Entendido? Lá ele está dividindo por 3. Tá? Para mim não faz o menor sentido, porque o coeficiente de A é 2. Eu já fiz todas as movimentações com os coeficientes para pensar assim, tipo assim, como ele botou aqui, de acordo com sua reação com B, então eu divido por 3, né, porque o coeficiente de B é 3. Mas não faz sentido, porque você faz a relação, eu fiz várias relações estequiométricas e nunca esse 3 vai ser dividido por nada. Montei as equações de velocidade, mexi com variável, deve ter algum erro de gabarito ali que talvez eu tenha que passar e não passei até hoje para eles e eles nunca perceberam isso, tá bom? Gustavo, Então fica... Quem perguntou? Eu, Camille. O quê? Quando tem que calcular a reação que você divide pelo coeficiente ou quando é a substância? A reação. A substância é só no intervalo de tempo que ele está pedindo ali. Aqui eu calculei a velocidade. Aqui eu calculei a velocidade média de A em um intervalo de tempo, a velocidade de consumo, ou seja, quanto de A está sendo consumido naquele intervalo de tempo. Só que aqui, dividido por 2, por quê? Porque aí eu vou ter a quantidade
relacionada ao coeficiente estequiométrico da minha reação, e nesse caso, essa quantidade, esse valor final, ele vai estar relacionado com a velocidade média da reação em si. Porque lembra que eu mostrei uma imagem para vocês que o livro não trouxe? Que as velocidades médias de A é igual à velocidade média de B, é igual à velocidade média... Enfim, a velocidade média das substâncias, elas são iguais, né? Elas acabam... Não é que são iguais em valor, elas acabam indicando o que está acontecendo com a reação, de uma maneira geral. Então, se eu olhar, o que eu quero dizer é, se eu olhar para o reagente ou olhar para o produto, eu consigo determinar a velocidade da minha reação independente da substância que eu estou analisando. Entendeu? Por isso que ela fica igual. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar velocidade média para vocês. Eu mostrei isso para vocês na aula Mas passada. aí não teria como calcular a de B, nem a de C, nem de D? Aqui não. Aqui não. Aqui não, porque... Que ele usa a concentração de ar. Isso, quais são os dados? Entendeu? Você não pode simplesmente fazer uma relação estequiométrica aqui, tipo assim, a concentração de A é 2 mol por litro. Então, se é 3 vezes a concentração de B, é só, né, fazer a relação. Concentração, não. Eu posso estar usando concentrações distintas para fazer a minha reação. Lembra que a concentração, né, você consegue utilizar a relação, mas eu não posso te afirmar que a concentração inicial de cada substância ela é exatamente a relação estequiométrica estabelecida aqui, tá bom? Eu não posso te afirmar isso. Então, por isso que você não pode calcular para B. Você não tem dados para B. Você tem dados para calcular a velocidade em relação a A. Então, não pode. Não pode no sentido de... Não pode porque esses valores, como eu falei anteriormente, são valores... Não é que não pode, né? Mas não faz sentido, porque esses valores são valores experimentais. Por exemplo, eu poderia estar usando a concentração inicial de B de 5 mol por litro. Você entende? A concentração da minha substância inicial, ela é variável, depende do cara que está fazendo o experimento. Por isso que toda questão de velocidade média, como a gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo anterior, elas são questões que envolvem situações experimentais. São valores experimentais. Concentração de café, não tem nada aqui dentro. Concentração de café no início da minha reação é X. Concentração, sei lá, de açúcar no meu início da reação é Y. Não sei. Eu não posso fazer uma proporção apenas com o valor aqui do café X, porque eu posso estar usando uma concentração totalmente diferenciada da relação estequiométrica. Entendeu? Por isso que não dá, Camille. Beleza? Porque a concentração inicial ela é aleatória. Eu posso escolher. Ele começou com 2 em A. Ó. Inicialmente tinha 2 mol por litro de A. Se você fizer uma reação aqui, você vai ter quantos de B? Né? 3, né? É 1 para 1. 2, então ali vai ter 3 também. Então você teria... Quer dizer que ele no início usou 3 mol por litro de B? Não. Isso é uma concentração teórica sua. Teórica. Experimentalmente eu posso estar usando outros valores. Então por isso que foque nos dados da tabela. As substâncias que você vai utilizar para calcular a velocidade média, para determinar a lei de velocidade, enfim, para calcular as informações referentes à cinética da reação, ela vai estar na tabela, tá? Beleza? Lembre-se sempre que as proporções estequiométricas, elas te dão valores teóricos. Teóricos quer dizer que é um valor esperado, não quer dizer que eu usei aquilo ali. Beleza? Tudo bem? Deu para sacar? Por que você não pode usar o B, nem o C e nem o D? Sim? Sim. Beleza, tá? Então, é porque é experimental mesmo, tá, Camille? Então, aqui, ó, o que eu estou dizendo, ó. A velocidade média da reação, ela é dependente da...
Depende da substância que eu estou analisando. Então, a velocidade média da minha reação depende do que eu estou analisando. Por isso que eu posso dizer para você que a velocidade média da reação é igual à velocidade média de A dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é o que a gente fez ali. A velocidade que é igual à velocidade média de B, ou seja, o que ele está me dizendo nessa equação? Olha, cinética da reação depende, claro, das substâncias que participam da sua reação, todo aquele contexto, mas quando eu analiso a velocidade delas, se eu analisar a velocidade média de C, eu vou ter uma noção da velocidade média da reação em relação a C, em relação a B, em relação a A. Por isso que eu posso fazer essa igualdade aqui. É claro que tem todo um argumento matemático, mas resumidamente nós temos essa ideia. Olha aqui, ó, de novo. Ó. Vendo? O livro não traz isso. Bom, traz uma informação textual, mas podia ser mais específico. Olha aqui, ó. De novo. Ó. Em relação a velocidade, aí eu já multiplico o tempo pelo coeficiente, né? 1 sobre A, que é o coeficiente estequiométrico aqui de cada produto, né? De cada substância participante. Beleza? Tranquilo? Aí deixa eu ver os exercícios aqui propostos. Igual nessa questão 8, Gustavo, tipo, O proposta. que tem? Eles pedem tipo, para calcular o de H2, mas Não sei, eu tenho que olhar, não sei qual questão é essa, deixa eu ver. Tá. Na seguinte síntese de amônio, qual a velocidade média de consumo de H2? Então, vai calcular em relação ao H2. Qual a velocidade média de consumo do N2? Vai calcular do N2. Qual a velocidade média de formação do NH3? Vai calcular em relação ao NH3. Qual a velocidade média da reação? Escolhe um e divide pelo seu coeficiente estequiométrico. Aqui você faz o delta. Ó, verifica-se que em 6 minutos é consumido 0,3 mol de N2. Tá? Tá. Então aqui, como ele não está dando dados experimentais, ele não está dando dados tabelados, aí você tem que usar a sua lógica, evidentemente. Poxa, é experimental. Mas caramba, cadê os dados tabelados? Então quer dizer que ele está pedindo para eu usar os dados teóricos. Eu vou fazer as relações estequiométricas nesse caso. Tá? A maioria dos exercícios é experimental. Mas lembra, gente, eu estou trabalhando com vocês com uma disciplina que eu posso brincar com as informações. Vocês sabem disso. Então, quer dizer, o que eu falo aqui é um padrão observado na maioria dos exercícios. Mas está tudo conectado. Eu não preciso necessariamente te informar por tabela. Eu posso saber se você quer, se você tem a condição de fazer a estequiometria da reação. Eu falei que, nesse caso aqui, do exercício 4, não pode, porque ele me forneceu dados experimentais. Aí não dá para eu falar nada. Agora, nesse caso aqui, da questão 8, não há dados experimentais. Então, se não há dados experimentais para a amônia, para o H2, para o N2, eu vou trabalhar com os dados teóricos. Aí é só fazer as proporções. Beleza? Ô, Gustavo, me dá uma luz também na questão 5, porque eu já, tipo assim, fiz de todos os jeitos que eu achava como era, só que nenhum tem a resposta. Você está convertendo minuto para hora, ó? Sim, converti. 0,016 horas. Certo. A reação de decomposição da amônia produz 8,4 gramas por minuto de nitrogênio. A velocidade dessa reação em mols de NH3 por hora é. Então você tem. 3 dá certo? Que? Repete. Perdão. Regra de 3 dá certo? Sim, mas é uma regrinha de 3 mesmo. É, eu fiz e me deu D, não sei se é. Que podemos verificar aqui agora. Mas, tipo, não tem que usar aqueles dados tabelados, não? Da página 36 que eles dão? Que dado tabelado, Maria, Então pelo cancela amor o que de eu falei. Deus. Cadê a tabela do exercício, Maria? Cadê ela?
Não tem tabela no exercício. Só vai usar dados tabelados se o exercício trouxer dados tabelados. Se não, não. Você vai usar os dados que ele te deu ali. Você não pode pegar, nossa, é sobre isso aqui. Não é não. E cadê? Onde você falou? Qual página? Essa página aqui? Qual que foi? Aqui? Por aqui? 16? 36? Essa aqui? Não sei. Por exemplo, eu não posso escolher esses dados para calcular lá. Porque aqui é uma concentração, lá é outra. Então, são experimentos diferentes. Está tratando da mesma substância, mas de experimentos diferentes. Tudo bem? Cuidado, gente. Dado tabelado vem no exercício a tabela. Se não vir, não tem dado tabelado. Não tem. Você não pode criar esse dado. Tá? Então, vou ser breve aqui. Orientações, não. Qual que foi? A 5, né? Deixa eu pegar logo aqui para vocês. Para ser mais rápido. 5. 5. Saiu. Cadê? Ah, não, para a sala essa. Perdão. Letra D. Aí, Camille, certinho, isso mesmo. Ó. Do jeito que você fez. Aí, Maria. Certo? Já vai pegando lá as outras lá. Certo? Beleza. Aqui, ó. À noite, ó, que eu falei. Você vai calculando, você vai fazendo e convertendo. Belezinha? Então, vamos lá. Posso passar? Tem alguma outra coisa? Quer falar mais alguma outra coisa desse processo, desse capítulo? Né? Tem as relações ali que ele está fazendo. Por isso que tem uns 3 ali, uns coeficientes. São as relações estequiométricas. Pode vir para cá? Tem alguma coisa lá que quer falar? Sim, não, talvez. Não entendo nada de química. Não? Júlia, Favalessa, tá entendendo? Heloísa, pode fazer só o sinalzinho com a mão que eu estou observando a tela de vocês, apesar de não aparecer para vocês, aí aparece para mim. Monique, Matheus, Victor, Nádia, Murilo, Sara, Keila, Camille, Ana Cláudia, Júlia Pessotti, Murilo, Fiorotti. Como que estão? Entender, não tô entendendo muito não, mas a gente segue, né? Não. Como assim? Não pode. Você não pode seguir um caminho se você não está entendendo para onde você está indo. Como assim? Você vai para onde? Eu não sei, é porque, igual, eu entendi, só que na hora de fazer exercício eu não tô entendendo nada, tipo, eu fiz as resoluções, eu fiquei tipo, o quê? Tá, você tem dificuldade em aplicar o conceito ou interpretar a questão? Justamente, no sentido assim, são coisas diferentes, né? Você entende o que a questão está pedindo? Sim, isso tranquilo. Você não consegue, então, aplicar o conceito ali na resolução da questão. Isso. É isso? Tipo, Tá, entendi. Então, o que eu vou fazer com vocês na aula da semana que vem? Essas 2 aulas. Presta bastante atenção, porque isso requer, né? Não é só com a Sara, mas ela me veio a ideia, eu vou aí ela veio, não, eu criei a ideia agora na minha cabeça. Olha só, gente. É muito importante essa parte. Termoquímica, cinética, equilíbrio. Né? A gente vai ver radioatividade antes de equilíbrio. E radioatividade também. São questões muito comuns na prova do Enem. Sempre tem. Sempre tem uma ou outra questão de radioatividade. Então, mas por enquanto, termoquímica e cinética química. Olha só. Eu vou produzir uma lista de atividades. Nós vamos, na semana que vem, aí eu já vou estar mais Deixa eu mostrar aqui, né? Todo mundo já viu lá no meu Instagram, eu até postei meu novo brinquedo. Então, eu vou fazer uma lista de atividades, vou estar mais
digamos, mais eficiente para riscar no quadrinho ali, com menos medo de quebrar. Então, eu vou produzir uma lista de atividades e a gente vai ficar 2 aulas só fazendo atividades. Só que é o seguinte, não adianta... Não, eu vou trazer umas do Enem também, mas nem tudo é Enem, tá? Eu vou trazer vou transformar umas questões do Enem em questões discursivas, porque vai ser tudo discursivo, não vai ter nada de marcar X, sei lá o que você vai arrumar nas provas que você vai fazer. Aprende a resolver questão discursiva que você consegue resolver qualquer questão objetiva na sua vida, tá? Por isso que eu trabalho só com discursivo, nada de marcar X. Que marcar X o quê? Marcar X você pode marcar e acertar a questão, tá? Então, não, vai ser tudo discursivo, tá? As questões. E eu preciso que vocês tentem fazer estas questões. Tem que tentar. Não vai ser muito grande, não. Vai ser umas 10 questõezinhas, 9 questões, não vai ser muita coisa, não, tá? Mas eu preciso que você tente fazer. Não adianta eu vir aqui... A gente vai tentar e na próxima aula você vai resolver. Todas, tá? Eu vou montar uma lista até pequena para a gente poder ter tempo para fazer isso, tá? Então, eu vou englobar todos os conceitos de termoquímica que a gente estudou e todos os conceitos de cinética. E a gente vai tentar entender o exercício. Então, eu vou trabalhar, vai ser uma mineração mesmo. A gente vai entender parte a parte do exercício, que informação utilizar, como utilizar essa informação, tá bom? Então, eu vou fazer isso para ajudar. Mas, assim, não adianta eu fazer e você não tentar fazer, tá, pessoal? Porque acaba aí sendo em vão o trabalho, né? Você vai olhar, poxa, entendi, muito fácil. Mas aí, na hora de fazer, fica aquela complicada. É o que acontece com nós, de uma maneira geral. Eu também passo por isso, tá? Eu olho, falo, poxa, explicou facinho. Aí, quando vai lá, vou tentar fazer, ó, facinho. Beleza? Pode ser então, combinados assim? E amanhã, Emanuel, eu não esqueci do experimento. Você sabe o que aconteceu? Só eu acho que você não estava na hora que eu cheguei, que eu falei. Eu esqueci da água oxigenada, que é um item essencial para a minha reação química acontecer. Aí, ó, comprei a vitamina C, comprei a maisena, comprei o tintura de iodo, tá? É uma reação clássica, mas que vocês provavelmente já viram também, mas que vai trabalhar o conceito de cinética. E esqueci da água oxigenada. Aí já era noite, basicamente a hora que eu fui à farmácia, porque eu fiquei a tarde toda em aula. Não tive. Aí fui lembrar depois, quando eu fui testar o experimento, falei, cadê a água oxigenada? Não tinha. Enfim, aí amanhã, logo no início da aula, eu já vou apresentar esse experimento para vocês. Por quê? Esse experimento, pessoal, ele é um experimento que vai trabalhar isso daqui. Fatores que interferem na rapidez, na velocidade de uma reação química. Isso daqui é muito tranquilo. Talvez é a parte mais tranquila de cinética química que vocês vão ver. Olha só. Amanhã vocês vão ver isso e hoje eu vou dar só situações mentais. Né? Você tem verduras, alimentos perecíveis, frutas. Vamos botar assim, pegar exemplo, frutas. Tem 2 frutas idênticas. Duas frutas idênticas em tudo, em quantidade de matéria, em todas as características dela. 2 frutas idênticas são postas em locais diferentes. Uma é colocada dentro da geladeira e a outra é colocada fora da geladeira. Veja que nós estamos colocando as frutas idênticas em condições diferentes. Acontecem fenômenos diferentes em termos de velocidade das reações quando a gente altera os fatores, ou seja, altera o ambiente em que esta reação química está acontecendo. Ao alterar o ambiente, seja por meio da temperatura,
seja por meio da exposição à luz, que seja, porque tem reações químicas que só acontecem com a luz, por exemplo, você acaba alterando a velocidade da reação. Então, existem fatores que podem provocar alterações na velocidade. Alterações no sentido de que esses fatores podem acelerar o processo ou eles podem retardar o processo, né? A reação, na verdade, que eu falo processo é a reação. Então, se você pensa o seguinte, as duas frutas idênticas que eu tinha no início, uma fora da geladeira, uma dentro da geladeira. Se eu pensar na reação de decomposição do alimento, né? O tempo que ele leva para se decompor, estragar, que a gente chama. Por que que dentro da geladeira, qual é a condição diferente que existe dentro ou na geladeira para a condição que existe fora da geladeira? Temperatura. Então a gente sabe que quando eu coloco um alimento na geladeira e um alimento fora da geladeira, a velocidade de decomposição do alimento dentro da geladeira, ela é menor. Ela é menor, estraga mais devagar, né? Por isso que coloca lá dentro da geladeira. E a velocidade de decomposição do alimento fora da geladeira é maior. Logo, eu posso supor que um dos fatores que fazem com que a velocidade da reação seja alterada é a chamada, ou é a temperatura, né? Logo, eu posso também, eu vou falar disso agora. Logo, Uhum. Oi? É igual em enzimas em biologia, tipo. Que também são um dos fatores que aceleram as velocidades da reação. Exatamente. Então, pegando esse gancho da Camille aí, a gente chega ao seguinte. Existem fenômenos, fatores, condições físicas, tá? Ou químicas também em alguns casos. Químicas também, físicas e químicas, vou colocar assim, que alteram ou tornam a velocidade da reação mais rápida ou tornam a velocidade da reação mais lenta, né? Reduzem ou aumentam a velocidade da reação química. Que fatores são esses? O que a gente vai precisar saber aqui? Aqui não é cálculo, não tem cálculo. Aqui tem interpretação, tá? Então, aquela jogada de entender a palavra, entender o texto, entender o sentido do texto, vai ser muito aplicado nisso aqui. Porque aqui, nessa parte da cinética, eu não estou interessado na velocidade com que a reação está acontecendo, mas eu estou interessado em fatores qualitativos, ou seja, que fatores podem aumentar ou retardar. É claro que depois eu posso te pedir para calcular, né, numa parte do exercício, mas, porque você já sabe, velocidade média, mas aqui em si, esse capítulo é interpretativo. Então, o que é importante você saber quando eu falo dessa parte interpretativa da química? Que palavras-chave elas se interligam ao conceito? Então, vamos lá. Fatores que interferem a velocidade são fatores físicos e químicos que podem acelerar, né, aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade de uma reação química, independente da reação, tá? Que fatores são esses? Superfície de contato, catalisadores, que é o que a Camille falou, que são as enzimas, por exemplo, um dos exemplos, concentração dos reagentes, pressão, e ele não botou temperatura aqui, não? E temperatura. Na verdade, eu acho que eu até tiraria a pressão, tá? Porque são poucas. Eu botaria mais temperatura. Aqui, eu acho que ele errou. Deixa eu ver se ele traz pressão aqui no livro. Ele não fala de pressão, ó. Catalisadores e concentração. Ele errou mesmo, viu? Nossa, eu já até sei. Não dei em Ctrl+C, Ctrl+V das coisas, tá? Dá nisso. Então, ó, tira essa palavrinha pressão, porque ele não vai falar nada sobre pressão. E substitui ela por temperatura, porque eu acho que é isso que ele queria falar, ó. Temperatura, superfície de contato também são a pressão também interfere, tá? Mas não vem ao caso aqui, ó. Catalisadores, concentração dos reagentes. Então, para que tem pressão aqui? Ela interfere também, mas ele não vai falar dela aqui, tá?
Então, troca aí a temperatura. Esses são os fatores que interferem na velocidade da reação. A minha aula vai até 10 e pouco, né? Eu vou liberar vocês umas 10h30, tá, pessoal? Não vou ficar estendendo muito não, porque o capítulo é bem tranquilo esse. Olha só. Diga. Só o verde tem que conectar aqui, ó, mas só que tá mal montado, entendeu? Esses aqui. Esse aqui é ligado aqui, bota aqui, ó. Tem que saber qual. Peraí. Tem um monte, eu só colocar ali. Qualquer um? Qualquer um, Daniel? 1, 2, 3, 4, 5 de baixo. 5. É esse mesmo, né? É. E tá com uma computadora de ficar pegando, entendeu? Daniel, conserta isso aí, Daniel. Daniel, abre aqui. Ih, Ele mandou você consertar um negócio aí. Eu tô tirando. deixa eu mutar ele. Vamos lá. O tempo fechou. Deixa eu mutar porque o tempo fechou. Melhor deixar quieto. Olha lá. Coisas da aula online. Eu gosto da aula online por conta dessas situações. Eu também vivo passando por isso. Então, olha só. São os fatores que interferem na velocidade da reação. Então, o que você precisa saber? Quando eu estou lendo o que aqui, porque aqui, eu não vou falar para você assim, a temperatura, como a temperatura interfere no processo. Não vou te falar isso. Eu vou te falar assim, por exemplo, a transformação, uma transformação X de uma determinada substância, ela se torna mais rápida quando aquecida. Aí eu posso te perguntar, que fator que está interferindo na velocidade da reação ali? É claro que aí tá óbvio, tá na cara. Mas eu vou te dar um texto, uma situação, um fenômeno. Não vou te falar o que está acontecendo ali. Assim, no sentido, eu não vou te indicar o fator. Eu vou te descrever um fenômeno. A partir da descrição do fenômeno, você tem que deduzir qual é o fator que está sendo trabalhado ali. Então não tem essa, aqui é interpretação, e é por isso que eu falei que tem que algumas palavras-chave. Temperatura, de uma maneira geral, vou pegar assim logo, ó. Todos os fatores, todos eles, de uma maneira geral, eles tendem a aumentar a velocidade da reação quando são aumentados também. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a velocidade de uma reação, ela sempre vai se tornar maior, ou vai ser maior, tende a ser maior, na verdade. Vou usar essa palavra sempre, porque tem N fenômenos na química que a gente não estuda, nem eu estudei na faculdade. São fenômenos muito complexos, então se eu falo todos são assim, dá a entender que tudo acontece dessa forma. Não. Então não. Então tende a acontecer da seguinte forma. O aumento, eu vou explicar cada uma deles. O aumento da temperatura, o aumento da superfície de contato, a utilização de catalisadores, o aumento da concentração dos reagentes, ó, tudo eu estou aumentando, tende a aumentar a velocidade, é proporcional, tende a aumentar a velocidade. Lembra da fruta? Fora e dentro da geladeira? A temperatura fora da geladeira é maior. Então, ó, elevadas temperaturas tendem a aumentar a velocidade de decomposição da fruta, por exemplo. Enquanto temperaturas mais baixas tendem a reduzir a velocidade da reação de decomposição. Superfície de contato. Vou pegar a questãozinha. Qual a diferença da polpa amassada para ela cortada em fatias? A área, né? A área que você tem disponível. Superfície de contato é a área disponível para a reação acontecer. Eu vou explicar cada uma deles. Logo, quanto maior é a superfície de contato, maior é a reação química. Não, maior é a reação química. Mais rápida é a reação química, né? Maior é a velocidade da reação. Exemplo. Pega um bife. Vamos fazer uma fogueira. Vamos fazer uma fogueira.
É mais fácil eu colocar fogos, ó. É mais fácil eu colocar fogo em lascas de madeira ou em uma tora de madeira, vamos colocar assim, um pedaço de madeira mais coeso, né? Uma tora, um pedaço maior de madeira. Lascas pegam fogo mais rápido, né? Entram em combustão mais rápido do que uma tora, que um pedaço de madeira mais condensado? Sim, por quê? Porque nas lascas eu tenho uma maior superfície de contato. Só que todas essas informações, elas não vêm assim direto para vocês. Elas vêm por meio de palavras-chave, tá? Então, por exemplo, aqui, o que torna a velocidade, né, maior é isso aqui, ó. Ó a palavra-chave. Esmagado. Fatia. Dá a noção de tamanho, de dimensão da coisa, né? Então, isso daqui, quando dá a noção de dimensão da coisa, né? Um é maior, um é menor. Isso é, um tá mais junto, um tá mais separado. Isso é superfície de contato. Então, perceba que os fatores em si é fácil de você interpretá-los. Aumentou, a velocidade tende a aumentar em seguida. Pum. Se eu aumentar a superfície de contato, se eu aumentar a temperatura, se eu utilizar catalisadores, não é nem aumentar, mas se eu utilizar catalisadores, se eu aumentar a concentração dos meus reagentes, a velocidade das minhas reações, ela tende... Nossa, meu celular vai acabar a bateria. Ela tende... Deixa eu só reduzir aqui. Aí. Ela tende a... Só um minuto, Senhor Jesus. Ela tende a aumentar em seguida. Se eu diminuir os fatores, eles também tendem a diminuir a velocidade da reação. Então, vamos lá. Temperatura. Então, ó, temperatura é um fator que aumenta, ó, mas tem que ficar muito atento, o que é o seguinte. O que a temperatura faz? A temperatura você está fornecendo ou retirando calor do sistema, né? Então, toda vez que a gente fornece ou aumenta a temperatura de um local, eu estou fornecendo energia na forma de calor para o meu sistema. O que acontece ali? Muitas vezes a gente pode confundir o seguinte. Se, por exemplo, eu estou aumentando a temperatura do meu sistema, as moléculas vão ficar mais agitadas, então eu posso dizer o seguinte, que a temperatura, ela aumenta a velocidade da minha reação, porque como as moléculas estão recebendo calor e estão mais agitadas, elas vão conseguir se chocar, ou seja, eu vou ter muito mais choques efetivos acontecendo, porque elas estão muito agitadas, então elas estão se chocando muito mais umas com as outras. Isso é um erro. A temperatura, acreditava-se isso logo, mas né, com o passar do tempo isso foi caindo. A temperatura, ela aumenta a velocidade da reação, ou seja, o aumento da temperatura faz com que a velocidade da reação seja maior. A diminuição da temperatura faz com que a velocidade da reação seja menor. Por quê? Então agora vem a explicação. Por que isso aqui, ó? Com elevada temperatura, ou seja, com a emissão, com o fornecimento de calor para o sistema, muitas partículas, lembra lá da energia de ativação que eu falei? Nem sempre é o choque, também pode acontecer a formação de produtos por meio da energia de ativação. Então a temperatura, ela afeta exatamente isso aí, a energia de ativação. Ou seja, eu posso afirmar para vocês o seguinte, como que a temperatura interfere na velocidade da reação? O aumento da temperatura provoca o aumento da velocidade. Tende, né? A diminuição da temperatura tende a diminuir a velocidade da reação. Então, essa é a relação. Velocidade e temperatura. É proporcional. Aumentou, diminuiu. Por quê? Porque quando eu aumento a velocidade, né, quando eu forneço energia, aumento a temperatura do meu sistema, eu estou fornecendo energia na forma de calor,
Logo, eu estou fazendo com que as moléculas fiquem mais agitadas, mas não é esse o fator que explica. O fator é que com a elevação da temperatura, muitas partículas ganham energia e passam a ter energia superior à energia de ativação. Ou seja, eu consigo fornecer uma quantidade de energia X com o aumento da temperatura que é tão grande que a reação ela acontece não por consequência dos choques entre as moléculas, mas por consequência da absorção de energia pelas moléculas. Deu para entender? Então, temperatura e velocidade. Se eu aumentar a temperatura, a velocidade da reação tende a aumentar. Se eu diminuir a temperatura, a explicação contrária é a mesma, é só pensar o contrário. Se eu diminuir a temperatura, a velocidade da reação tende a diminuir. Por quê? Porque o aumento da temperatura fornece, né? Estou fornecendo calor, logo eu estou fazendo com que moléculas absorvam esse calor de forma que haverá ali no meu sistema um grande número de moléculas com alta quantidade de energia, ou seja, elas absorvem e conseguem se transformar em produto, tá? Então esse é o lance. E quais são as palavras-chave? Bom, para a temperatura, galera, as palavras-chave para a temperatura são as palavras que dão noção de que ele está mexendo, né, diminuindo ou aumentando a temperatura. Então, basicamente, sempre aparecem duas na maioria dos contextos. Aqueceu e resfriou. Claro que o aqueceu e resfriou pode vir em dados, né? Eu posso te dar um valor de temperatura no início, um valor de temperatura no final, eu posso brincar, eu vou até brincar com isso com vocês nos exercícios. Eu vou até brincar com esse tipo de coisa com vocês nos exercícios. Muitas informações podem ser simplificadas por números, equações, então muita atenção a isso. Temperatura, velocidade. Por que palavras-chave? O que o aumento da temperatura faz com a velocidade? O que a diminuição da temperatura faz com a velocidade? Por que isso acontece? Numa situação, quais as palavras-chave que podem aparecer que vão me dizer que ali está sendo trabalhado com a temperatura? Podem aparecer os valores de temperatura efetivamente, ou, simplesmente, eu posso citar para você palavras como aqueceu, resfriou e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Perguntas? Alguma dúvida aqui? Aqui são os gráficos, tá? É só para demonstrar tudo isso que eu falei. Nem se preocupa porque curvas de Boltzmann vocês nem vão ver em lugar nenhum, mas alguma dúvida? Não. No entendimento? Não? Superfície de contato. O mesmo vai acontecer para a superfície de contato. O que é a superfície de contato? A superfície de contato eu posso trabalhar como sendo não é a área no sentido de que é um espaço, tá? Mas eu vou trabalhar, é a forma, é a dimensão que as substâncias que estão participando das reações se encontram. Ou seja, qual a forma que as substâncias que estão, a forma física mesmo, que as substâncias estão participando da reação se encontram. Não confundir com estados físicos, aqui não estou falando deles, tá? Eu estou falando qual a forma física no sentido que se ela vai estar em cubos, ela vai estar triturada, ela vai estar em fios, ela vai estar em lâminas, ela vai estar em chapa, ou seja, qual a forma do material que eu estou utilizando para fazer a minha reação. Como que a superfície de contato interfere na velocidade da reação? Da mesma forma que a temperatura. Quer dizer, com a mesma tendência que a temperatura. O aumento da superfície de contato tende a aumentar a velocidade da reação. Ou seja,
quanto mais disperso no sentido não de estado físico, tá? Mas quantos menores forem as minhas partículas, ou seja, quanto mais fisicamente pequenas elas forem, maior é a velocidade da reação, porque mais, né, eu tenho uma superfície de contato muito maior nesse sentido. E uma diminuição da superfície de contato, ou seja, quanto mais juntas elas estão, menor é a velocidade da reação. Vou ilustrar isso que eu falei aqui. Ó, ambos são mármore. O que muda do pote 1, do recipiente 1, para o recipiente 2? A forma como o mármore se apresenta. Aqui ele está em cubo e aqui ele está em pó triturado. Então perceba por que aqui eu tenho uma velocidade de reação maior do que aqui. Justamente porque no recipiente 2, o mármore está na sua forma de pó. As partículas, né, do reagente, ela tem uma maior área, ou seja, elas conseguem ter um contato muito maior. É igual você fritar uma carne, pensa. O pó seria o bife e aqui um pedaço de carne. Qual das duas frita mais rápido? Né, vamos pensar assim, para vocês talvez entenderem. Então, a superfície de contato do pó de mármore é maior. As partículas estão mais espalhadas, né? Lembrando que isso não é estado de agregação. Ó. Todos os dois estão no estado sólido. A forma como elas estão dispersas no meio não é estado físico. Não confunda, tá? Então, ó, em pó, elas estão mais separadas, né? Mais dispersas. Em pedaço, elas estão mais coesas. No pedaço, a velocidade de reação é menor. Por quê? Porque até que os reagentes consigam entrar em contato, ó, depende do contato. Então, quanto mais difícil for o contato entre os reagentes, claro, menor será a velocidade da reação. Óbvio. Se você pensar, ó, o mármore que está aqui no interior aqui, ó, no interior do bloco, como que vai acontecer essa reação com HCl? Primeiro eu vou corroer a superfície do bloco para ir chegando até lá dentro dele. No pó de mármore, opa, está disperso, então quer dizer, o reagente vai ter mais contato para interagir, então vai ser mais rápida a reação. Eu vou fazer esse teste para vocês amanhã também, tá? Eu poderia até fazer agora, mas eu teria que sair, ir lá, pegar tudo agora. Se eu pegar o comprimido efervescente, um comprimido efervescente, assim, em pedaço, um pedaço de comprimido efervescente. Pega um comprimido efervescente, parte ao meio, pega 2 recipientes, eu vou fazer isso amanhã, eu vou pegar 2 recipientes com água, volumes iguais. Em um recipiente eu vou jogar o pedaço e no outro eu vou triturar. Em qual dos dois vai acontecer mais rápido a reação? No triturado. Por quê? Há uma maior superfície de contato. Isso porque terá mais contato, né? Os choques, aqui nesse caso é o choque. Os choques efetivos eles vão acontecer em vários pedaços, né? Em vários pontos. Então vai ser mais rápida a velocidade da reação. E quais são as palavras-chave para isso? É só você pensar na dimensão. Então, palavras como triturou, em lâminas, fios, pó, em pedaços, lascas, enfim. Esses termos que te dão a noção de que uma coisa está mais coesa e outra coisa está mais dispersa, né? De dimensão, de contato, de área de contato, essas palavras, né, normalmente vêm assim, pedaços, ó, pó, foi triturado, em fio, em lâmina, em casca, enfim. Esmagado, ó. Fatias. Qual a diferença do esmagado para a fatia? A área de contato, evidentemente. Então, você tem nesse tipo de situação a superfície de contato. Pode ver, ó, que não tem nada, é só 2 trechos, de tão fácil que é. Tudo bem? Pergunta aqui nas duas. Tem alguma dúvida?
Pode falar pelo chat. Pode fazer um sinal na tela. Sinal negativo, tenho dúvida. Sinal positivo, não tenho. Estou entendendo? Camille, ok. Heloísa, ok. Galerinha, Heloísa, Camille, beleza. Ana Cláudia, Nicole, Matheus, Luiz, Laisa, Oliver, Matheus, Monique, ok. Murilo, Calimã, Daniel. Resolveu os problemas do carregador aí, Daniel, tá ok? Yuri. Ok, Yuri? Oi. Oi, eu tô perguntando se tá ok. Tá entendendo? Tá. Tá Mais ou mesmo? Do menos. nada o Yuri brota, tipo, oi! É, tipo, parece que não tava nem prestando atenção, né? Tava em outro lugar. Não, porque eu tava respondendo, tá com o microfone ligado. Ah, tá. Tá entendendo mais ou menos o que que tá menos aí, que você não tá entendendo? Dessa parte aqui, da outra eu sei que tem muita coisa. Eu tô falando dessa agora, que é mais interpretativo. Que é mais interpretação mesmo. Você tá vendo que não tem cálculo nenhum. Camila, Matheus Victor, como tá aí? Diana, Oliver, Laisa, Keila, Murilo, Daniel, Luana. Tá tudo ok para vocês? Beleza. Camila Nunes, tá ok. Matheus Victor. Tá Nicole. ok. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Ó, é bom sempre interagir também. Então, se vocês quiserem ligar as câmeras, um dia a gente vai fazer uma aula com todo mundo com câmera ligada, tá? Então, façam maquiagem, fiquem bonitos. Eu vou de qualquer jeito, mas a ideia é que a gente vai brincar um pouquinho aí com essa participação. Eu acho legal a gente, né, se ver também, é bacana. Bom, pessoal, catalisadores. Aqui o catalisador, a única função dele é acelerar. Acelerar não, né? Acelerar. Aumentar a velocidade da reação. Aumentar a velocidade da reação. Né? O uso de catalisador aumenta a velocidade da reação. O não uso de catalisadores não quer dizer que a reação não aconteça, mas ela pode ser mais devagar. Né? É o que acontece na nossa digestão, né? Ou em vários processos do nosso organismo. Como a Camille citou lá no início da aula, quando eu falei catalisador, ela falou enzimas. As enzimas são esses catalisadores biológicos, ou seja, elas fazem, né? As enzimas fazem com que a velocidade de transformação das substâncias, por exemplo, no nosso corpo, ou fora dele também, vou pegar o nosso como exemplo. Então, as velocidades de algumas transformações que acontecem no nosso corpo, por exemplo, na digestão, sejam mais rápidas. Né? A quebra de substâncias sejam mais rápidas. Então, catalisadores, definindo o que são os catalisadores. Marquem ali, ó. Olha lá, tá lá no início já aqui. São substâncias químicas que, quando presentes, ou seja, que quando, quer dizer que pode estar ou não, mas isso não quer dizer que a não presença dele, a reação não acontece. Pelo amor de Deus, nunca pense isso. Hein? Ah, não usou catalisador, não vai acontecer a reação. Não é assim. A reação acontece. Ela só não vai ser tão rápida. Tá? Então, ó, quando presentes, quer dizer que eles podem ou não estar, em reações químicas, aumentam a velocidade delas. Muita atenção que essa é a parte que pega, eu posso, você sabe que eu posso pegar, eu não, né? O exercício, por exemplo, eu já vi vários. Pega esse trechozinho final aí e transforma em uma equação química. Ó, catalisador, ele aumenta a velocidade da reação. Contudo, ele não altera o produto da reação. Na maioria das reações químicas, na maioria mesmo, quer dizer, em todas elas, na verdade, o final do processo recompõe o catalisador de novo. Presta atenção nessa, ó, visualiza isso
em termos de uma reação química. Então, se eu tiver uma fórmula no reagente e eu saber que aquela fórmula do meu reagente é um catalisador, essa fórmula ela tem que aparecer no produto da reação também. Por quê? Catalisadores, eles só fazem com que a velocidade aumente. Ele não interfere no produto da reação. Não interfere, ok? Não interfere. Muita atenção a isso. Tá. Então, como que ele faz esse processo de aumentar a velocidade? Porque os catalisadores, eles fazem... É bem rápida e simples a explicação. Não precisa ficar tendo devaneios químicos para explicar isso, não. Os catalisadores, eles fazem com que a velocidade da reação seja mais rápida, né? Aumentam a velocidade da reação, porque eles diminuem a energia de ativação. Ou seja, a inserção de um catalisador no meio reacional provoca o quê? Uma diminuição da energia de ativação necessária. Aí vem a brincadeira de gráfico. Porque eu vou só pegar aqui, deixa eu ver o que tem. Aí vem os gráficos. Tem muitos gráficos. Para quê? Ele diminui a energia de ativação necessária para que a reação química aconteça. Simples assim. Então, olha graficamente falando. Eu tenho a reação em vermelho sem catalisador. Perceba que com catalisador, sem catalisador e com catalisador, a reação que com catalisador, ela tem uma curva de energia, né? A quantidade de energia, olha que a energia está no eixo X, Y, a quantidade de energia necessária para que a reação comece a acontecer, ela é menor com o catalisador e maior sem o catalisador. Então, é muito comum os exercícios brincarem com essa afirmação. Aqui você tem reagente, aqui você tem produto, ΔH, lembra disso, né? Aqui, ó. Aqui é o ΔH de rosinha aí, ó. Aqui é o ΔH. Tá? Energia de ativação. ΔH. Aqui nessa reação estou até um pouco estranho, né? Mas acontece isso mesmo, né? Então, ó, em vermelho, reagentes absorvem uma determinada quantidade de energia. Aqui, ó. Absorve uma determinada quantidade. Deixa eu só tirar a setinha e fazer uma linha. Absorve uma determinada quantidade de energia e começam a se transformar em produtos. Sem o catalisador. Perceba, ó, onde bate a linha da energia no gráfico. Agora, com o catalisador, aqui a reação ela fez o seguinte. Ela começou a acontecer com o catalisador agora, hein? Absorveu, aconteceu. Aí deve ter acontecido algum processo que diminuiu a energia, ou seja, vários produtos foram formados rapidamente e em seguida houve a formação novamente de alguns outros produtos. Então ele deve ter mexido, né, em algum fator ali que estava acontecendo com a reação durante o processo. Mas o que você percebe independentemente desse vale que tem aqui? Que quando eu comparo a energia de ativação, seja a energia 2 contra a 3, não importa. Se eu comparo as energias de ativação da reação com catalisador com a reação sem catalisador, eu vou perceber que as energias de ativação da reação química, está super reto, da reação química com catalisadores, ela é menor, tá? O mesmo acontece aqui. Ah, e por que essas duas aqui ficaram menores? Aqui ele deve ter feito alguma coisa, algum processo que diminuiu drasticamente, né, a energia e depois ele aumentou de novo para a reação continuar a acontecer.
Tá? Pode acontecer isso, não tem problema. A ideia aqui é você perceber que, independente do mente do caso, a utilização do catalisador faz com que a energia de ativação necessária para a reação química acontecer diminua. Tá bom? Essa é a função do catalisador. Beleza? Tranquilo? Então você tem as energias e essa seta rosa indica o ΔH. Aqui é ΔH. Beleza? Tranquilo? Pergunta. Volte. Esses. Tranquilo? Ó, aqui ó, um exemplo de reação química trazendo o catalisador. Ó, o NO2 é utilizado como catalisador. Presta atenção. Presta atenção que no final do processo, beleza, ó, ele foi consumido aqui, se transformou em NO, mas no final do processo, o catalisador inicial ele é recuperado. Como ele aparece? Ele aparece em separado assim? Não, normalmente ele vai vir junto aqui do produto, tá bom? Indicando que ele foi recuperado no final do processo. É claro que acontecem pequenas transformações ali com ele. Ele não vai passar ileso. Afinal, ele está ali no meio reacional, então ele vai interagir. Você não pode ser inocente a ponto de falar que ele vai ser recuperado, ele está ali, só diminui a energia. Como que ele diminui? Ele diminui porque ele interage com as substâncias, mas essa interação não provoca mudanças no produto formado. Essa interação é exclusivamente para diminuir a energia necessária para que a reação aconteça. Mas o catalisador sempre será recuperado no final do processo. Sempre. Mesmo que ele passe por pequenas transformações ao longo da reação. No final, tem a reação com o catalisador. Beleza? Por que ele não botou aqui? Porque ele separou, ele só fez separado, né? Ele mostrou que aqui a equação 2, que ele vai ser regenerado, e depois a equação final, que seria a queima do SO3, né? Do SO2, desculpa. Mas eu poderia colocar aqui? Poderia também, não dá no mesmo, tá? A forma de escrever depende do autor, mas a interpretação ela é a mesma para todos, independente de como que foi escrito isso, tá? Então, perceba que a adição do catalisador não modificou a reação global do processo. O catalisador alterou o mecanismo da reação, inserindo etapas intermediárias de menor energia, que eu falei anteriormente, ele vai participar do meio, ele está no meio reacional, ele só não interfere no final, para a produção do produto final. Portanto, a energia de ativação do processo em que se utiliza catalisador é menor se comparada ao processo que ocorre sem o seu uso. Tá? Esse parágrafo eu acho que resume tudo o que eu falei. Muito interessante. Existem dois tipos de catálise, mas... Espera aí que eu já fico tão possuído quando esse livro trava que chega a me dar um ódio. Existem dois tipos de catálise. A catálise homogênea e a catálise heterogênea. Leia a descrição aí no livro de vocês. Precisa explicar? Sério mesmo. É uma pergunta super séria. Precisa explicar? Se minha câmera desligar é porque o celular acaba a bateria. Está no fim de vida ali. Precisa explicar por que é homogênea? E por que é heterogênea? É o sistema formado no final, pessoal. Um vai ser homogêneo e o outro vai ser
heterogêneo. Né? O reagente e esse catalisador formam um sistema homogêneo ou monofásico, né? Decomposição do H2O, H2O2. A mesma decomposição do H2O2, não gostei desse exemplo aqui. Os reagentes e o catalisador formam sistemas heterogêneos. Deixa eu pegar... Ixi, desligou o celular. Pegar exemplos melhores para vocês visualizarem aqui. Cadê? Reação sem catalisador e com catalisador. Aqui. É aquela que constitui uma só fase. Olha lá. Eu acho que ele foi infeliz ali no processo. É aquelas que o reagente e o catalisador constituem uma só fase. Deixa eu ver se ele está... Porque está embaçado aqui para mim. Vocês estão com o livro na mão aí? Vocês estão com o livro na mão? Sim. Travou de novo meu livro. Olha para mim aí se é PT. Qual é o estado físico do PT, da platina que está ali na... Sólido. Sólido, tá. E aqui o iodo está aquoso. Ele foi um pouquinho infeliz. Tá, beleza. Ok. Tá, dá para explicar assim. Então aqui tá aquoso, porque eu não estou enxergando, tá tudo embaçado para mim. Não sei se está embaçado para vocês aqui na minha tela também, mas aqui eu não estou enxergando nada aqui nessa parte aqui, ó. Perceba aqui. Homogêneo, né? Catalisadores homogêneos e catálise homogênea e catálise heterogênea é a forma física com que reagentes e catalisadores estão ali no meio. Se os dois estão na mesma forma física, catálise homogênea. Se os dois estão em formas físicas diferentes, catálise heterogênea. Forma física mesmo, sólido, líquido, gasoso ou aquoso. Então aqui perceba, ó, o H2O2 está no estado aquoso e a platina está no estado sólido. O catalisador está no estado físico e o reagente está em outro. Heterogênea, catálise heterogênea. Aqui é porque... Nossa Senhora. Aqui está aquoso e aquoso. Jesus Cristo. Aquoso e aquoso. Então, nossa. Aqui a catálise é homogênea, tá bom? E para finalizar, evidentemente, esse fenômenozinho aqui. Meu celular acabou a bateria. Concentração dos reagentes, tá? Concentração dos reagentes é bem simples de você entender, porque eu vou levantar só para botar meu celular para carregar e vou ficar falando. Porque a concentração dos reagentes, ela vai interferir no seguinte. Ela vai interferir no seguinte processo. Quanto maior for a concentração dos reagentes participando da reação, maior será a velocidade da reação. Se você retirar reagente da reação química, você está diminuindo o processo de obtenção, evidentemente, do produto. Então, ó, quanto maior for a concentração, em geral, é tudo aquilo que eu falei, tende a. Então, em geral, quanto maior o número de, né, a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Lembrando que reagentes são consumidos ao longo do processo, então por isso que ele faz. À medida que ela ocorre, a sua rapidez diminui, tá? E a gente vai estudar, na verdade, esse tipo de situação, já que ele está falando aqui no próximo capítulo, tá bom? Que ele vai explicar melhor, que é quando a gente vai estudar a lei de velocidade das reações, que aí vai trabalhar com exclusivamente a concentração dos reagentes, por isso que ele não está falando muito sobre elas aqui. Mas, basicamente, você tem aí essa interferência, tá, da concentração. O aumento da concentração aumenta a velocidade, a diminuição da concentração diminui a velocidade. Aqui ele até cita a pressão, ó. A pressão somente exerce uma alteração significativa na reação quando, no mínimo, um dos reagentes estiver no estado gasoso. Eu acho muito melhor a gente entender a pressão lá no equilíbrio químico, e aí eu volto a falar sobre ela lá, porque vai ter um item específico de pressão no equilíbrio químico.
tá? Ele traz muito rápido aqui, então fica muito por cima. Eu prefiro trabalhar lá, tá? Então, concentração. O livro, eu ia falar dela já, mas o livro vai trabalhar aqui na cinética, no capítulo 13, então vamos deixar para falar dela lá, porque senão eu vou repetir tudo. E a pressão, eu vou trabalhar quando eu falar do equilíbrio químico, porque aí eu consigo ter uma visibilidade melhor com vocês, porque lá no equilíbrio a gente vai falar sobre isso. Beleza? Olha aqui, vamos fazer algumas atividadezinhas básicas para a gente, né, finalizar mais uns 4 minutinhos aí. Eu não vou segurar vocês muito tempo, não. Mais uns 4 minutinhos eu libero vocês. Tá? Vou dar muita aula direta. Ó, uma reação química. Perceba que não há catalisador aqui. Ele diz o seguinte: foram feitos 2 procedimentos. Primeiro, triturou os reagentes sólidos. Depois, ele misturou as soluções aquosas concentradas dos reagentes. Utilizando a mesma quantidade do NaHSO4, NaHSO4 e a mesma quantidade do CH3COONA, né, que é o acetato de sódio, nesses procedimentos, à mesma temperatura, hidrogênio sulfato de sódio, para quem quer o nome, à mesma temperatura, a formação do ácido acético será, vamos lá, é mais rápida em 2, quando mistura soluções aquosas concentradas, a concentração dos reagentes, triturando os reagentes sólidos e colocando eles em contato, tá? É isso que ele está querendo dizer aqui. Misturando soluções aquosas concentradas dos reagentes. Então, aqui, superfície de contato, ó, triturando, concentração dos reagentes. Também pode ser, né, superfície, mas aqui é mais concentração. É mais rápida em 2, porque em solução a frequência de colisões entre os reagentes é maior. Me parece interessante. B, é mais rápida em 1, porque no estado sólido a concentração dos reagentes é maior. Putz, precisa nem falar da B, né? Ocorre com velocidade igual a 1 e 2, porque os reagentes são os mesmos. É mais rápida em 1, porque o ácido acético é liberado na forma de vapor. Que? Nada a ver, né? Certo? É mais rápida em 2, porque o ácido acético se dissolve na água. Mas o ácido acético não é um produto? A velocidade depende do produto, né? No caso ali, o fator, não a velocidade, né? Desculpa, mas o fator que interfere na reação, ele vai atingir o produto ou o reagente? Atinge o reagente. Então, aqui é a letra A, né? Mais rápido em 2, porque em solução a frequência de colisões entre os reagentes é maior. Rápido em 2, porque o ácido acético se dissolve na água. Ácido acético é produto, gente, pelo amor de Deus. Aqui que vai acontecer o fator. Aqui que ele vai alterar. É aqui, quando os reagentes estão reagindo, não quando o produto é formado. Tudo bem? Perguntas? Pode perguntar. Pessoal? Não? Tá sim. Tranquilo. Beleza. Então, leia as afirmações a seguir. Z apresenta energia de ativação na presença de... Z representa a energia de ativação na presença de catalisador. Y representa a energia de ativação na presença de catalisador. Deixa eu ver.
Ó, tô falando, ó os erros, ó. Ó, não tem... Para que eu vou chamar X e Y a mesma coisa? Putz, aqui sem catalisador. Aqui, ó, representa a energia de ativação Z. Deixa eu verificar só para ver se eu não estou cometendo errado, hein? Z, ó. Z é aqui. Sem catalisador? Com catalisador? E Y também? Não, tá aí, ó. Z é 100, ó. E o Y é com. Ele errou aqui, tá? Pô. Não, Gustavo, é pra você falar o que tá certo e o que tá errado. Ah, tá. Então tá, leia as afirmações a seguir. Beleza, então tá errado aqui de cima. Y representa, ele falou leia as afirmações a seguir, eu não leio, eu não vi ainda aqui a outra parte. Ah, somente estão corretas, vi aqui embaixo agora. X representa a variação de entalpia e a velocidade da formação dos produtos é menor no caminho B. Então vamos lá, a gente já viu que Z representa a energia, a reação sem o catalisador. Olha lá, a energia está vindo aqui em cima. Ó. Y representa a energia, a reação com o catalisador. ΔH, representado por X. E B é o caminho mais rápido mesmo, né? Aqui a velocidade é mais rápida. Então vamos lá. Ah, que ódio, tem que ficar indo e vindo. X representa a variação de entalpia. Y representa a energia de ativação no processo do catalisador. A velocidade de formação dos produtos é menor em B. Então, vamos lá. Z representa não. Y, sim, representa na presença de catalisador. Tá? E X representa, de fato, o ΔH, que é essa diferença que existe aqui de energia entre os reagentes e os produtos. Então, a gente já tem que Y... Quais são as alternativas aqui? 2 e 3. Isso aí, Sim. 2 e 3. 2 e 3. E Letra a B. 4 fala que a velocidade de formação dos produtos é menor no caminho B. Ah, é isso mesmo. Tá? É menor, não, é maior. Né? Ela é mais rápida. Ó, a interpretação. Né? A velocidade menor significa que ela é mais lenta. Ó, significa que ela é mais lenta, né? Tá vendo a interpretação? Letra B. Sobre catalisadores, são feitas as 4 afirmações a seguir. São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. Promove um mecanismo alternativo para a reação em que a energia de ativação é menor. A item 2 está correto. As reações nas quais atuam não ocorreriam na sua ausência. Mentira. Acontece. Enzimas são catalisadores biológicos. Então, a 2 e a 4 estão corretas. São substâncias que aumentam a velocidade da reação. Verdade, né? São substâncias que fazem a velocidade da reação ser maior, mais rápida, não menor, mais lenta. Então, 1, 2 e 4, né? Item D. Muito fácil esses exercícios, vocês não acham, não? Esses daqui, pelo menos? Não acharam, não? Esses daqui mais fáceis do que os outros? Sim. Né? Bem tranquilo. Pessoal, ó, número 4, facinho também, tá? E número 5, facinho também. Eu vou deixar elas para vocês fazerem e na aula de atividades da semana que vem eu volto corrigindo elas, né? E quem tiver alguma dúvida é só me perguntar. Beleza? Beleza? Tranquilo? Gustavo, Hum. só quando exige maior energia de ativação, que tem um maior ou menor catalisador? Maior energia, o que significa isso? Que está usando ou não catalisador? Que está. Não tá usando. Não está usando. Isso. Porque se requer uma maior energia, significa que ele não está usando o catalisador. O catalisador faz com que a energia seja menor. Menor, né?
Isso, menor. Ele reduz a energia e aumenta a velocidade. Tá bom? Tranquilo? Show. Pessoal, quem tem dúvida, pode perguntar. Quem não tem, tá dispensado. Tá? Vou dar esses minutinhos para vocês. Gustavo, eu não entendi muito bem a diferença de catálise homogênea e catálise heterogênea. Cadê quem perguntou? Foi a Luana? Luana. Isso. Luana, deixa eu exibir aqui novamente para você. Ó, homogênea e heterogênea é uma relação que vai existir entre o reagente e o catalisador. A forma física que o reagente e o catalisador, o reagente e o catalisador, tá bom? Só os dois, né? O produto não. Então, olha só. Se você reparar aqui, ó, na catálise homogênea, tanto a água oxigenada, que é essa fórmula aqui, H2O2, quanto o iodo, eles estão na mesma condição física, ó. Os dois são aquosos. Então, essa catálise aqui, por eles estarem na mesma condição física, é chamada de homogênea. Se eles fossem líquido-líquido, sólido-sólido, ou seja, formassem um sistema homogêneo. Entendeu? Aqui, deu para perceber, ó. Tanto o catalisador, que é o iodo, quanto o reagente, tem que ser reagente e catalisador. Eles estão no mesmo estado físico, ou seja, estão formando um sistema homogêneo. Agora, se você olhar para heterogênea, você vai perceber o seguinte, ó, que a água oxigenada, ela está aquosa, né, está dissolvida na água, enquanto a platina, que é o catalisador, ela está em qual estado físico? Gasoso. Então, se você tem uma substância no estado aquoso, né, e no meio aquoso, e uma substância gasosa, e o catalisador gasoso, por exemplo, ou sólido ou líquido, diferente do estado do seu reagente, você tem uma catálise heterogênea. É só essa a diferença, é bem simples, ó. Tem diferença do estado físico do catalisador para o reagente? Tem. Catálise heterogênea. Catalisador e reagente não apresentam apresentam o mesmo estado físico, homogênea. Deu para entender? Entendi. Uhum. É só olhar os estados, né? Porque é só uma classificação, né? Não chega nem a ser uma coisa assim, ó. É só uma classificaçãozinha mesmo, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Se tiver, pode perguntar. Caramba, eu tinha que ter parado uma aula e entrado em outra. Eu segui numa aula só até agora, mas não tem problema não. Beleza? Então, se tiver mais dúvidas, só tchau, tchau para vocês e até a aula de amanhã que eu vou fazer o experimento. Alguma coisa? Querem falar? Diana, Emanuel, Heloísa, Júlia, Laisa, Maria Clara, Murilo e Sara. Alguma dúvida? Então, tchau.